Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Ministra das Finanças, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Num debate sobre o programa deste Governo, devo começar por confessar alguma frustração pelo facto de me ver forçado a dirigir as duas perguntas que trago apenas à Senhora Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. Na verdade, gostava de poder confrontar estas questões, para além da Senhora Ministra, aos outros dois elementos que no Governo anterior configuraram uma verdadeira troika oliganista que tentou arrumar a questão das privatizações das empresas de transporte até ao passado dia 4 de outubro. Falo do ex-ministro da Economia, Pires de Lima, e do ex-secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro. Fosse porque não terem tido a coragem de assumir as suas responsabilidades e de se sentarem ao seu lado, seja por se terem recusado a fazer o papel da recriação histórica da figura de Egas Muniz, qual mensageiro pronto para o sacrifício, neste caso com as privatizações ao pescoço, a verdade é que foram tratados a sua vidinha, aceitando a mão amiga do Estado, restando por isso a Senhora Ministra para responder a duas questões muito simples. A primeira é esta. Depois de ter acompanhado o Secretário de Estado dos Transportes numa espécie de cruzada contra as PPPs rodoviárias e de este ter invocado os efeitos negativos que trazem para as finanças públicas, considera que os atuais processos de subconcessão são o quê? Boas PPPs contra as más PPPs? Tivemos o ex-secretário de Estado a negociar essas PPPs do lado dos bancos e que logo depois passaram a ser más PPPs, ou teremos a repetição dos contratos de swap, que a Senhora Ministra bem conhece e que mais não são do que PPPs financeiras. Será que temos aqui uma reedição da história do banco bom e do banco mau? Isso leva-me à segunda questão, o risco da operação. Senhora Ministra, qual é o risco dos privados neste negócio? Há alguma hipótese de a Avanza vir a receber menos do que está estabelecido nas cláusulas mínimas de salvaguarda? Poupo-lhe a resposta. Não há. Como é que se conta esta narrativa dos falsos avestruzes? De forma simples, e é como se fosse um motor a dois tempos. Num primeiro tempo, faz-se o jogo sujo da destruição das empresas, a coberto de um suposto processo de reestruturação sob a ação de uma brigada oliganista colocada à frente dessas empresas, cuja única preocupação foi a de colocar os seus homens de mão, destruir processos de trabalho consolidados e levar muitos trabalhadores à admissão, sujeitando-as a um revoltante assédio moral, atirados para alas da empresa funcionando como guetos até assinarem a sua demissão. Depois, para garantir a segurança máxima no segmento das rendas, aprovam-se portarias onde estão penhoradas as receitas dos transportes para os próximos 8 anos. Essa será a mínima parte, porque o resto vem dos pagamentos por disponibilidade, ou seja, pagamentos com um risco nulo, de que se desconhece ao certo o montante, mas que podem representar pelo menos um quarto do total. Como explica a Senhora Ministra que, por exemplo, nas receitas a entregar ao concessionário uma subida do gasóleo de valha 20% de um fator de correção dessas receitas a entregar ao concessionário. Como explica, por exemplo, que uma subida do nível geral da remuneração média do trabalho no país equivale a uma correção de cerca de 50% no valor a pagar à concessionária pelos chamados pagamentos por disponibilidade. Se não fosse o oliganismo radical da fúria privatizadora deste Governo, que pelos vistos pretende estender à empresa pública Infraestruturas de Portugal com as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, qualquer pessoa que defenda o interesse público só acabará por agradecer a um futuro Governo alternativo a travagem imediata deste saque dos cofres públicos e a gestão pública de um bem que é de todos, ao serviço de todos. Disse.